Fiscalização descobre que vigia trabalhou por 45 anos na feira do Núcleo Bandeirante sem os direitos trabalhistas completos. O Danilo explica tudo pra gente. Boa noite, Danilo, bem-vindo. Oi, Henrique, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui agora no Cidade Alerta. Um absurdo uma história como essa, né, Henrique? O Ministério do Trabalho recebeu essa informação de que um senhor de 72 anos estava morando lá nessa feira do Núcleo Bandeirante. Os fiscais, então, foram até lá essa feira, fizeram ali uma vistoria pela primeira vez. Na segunda vez, conversaram, então, com esse senhor e ele disse que realmente foi contratado para trabalhar como vigia nessa feira. Ele trabalhou na feira por 45 anos, um longo período aí. Como é que funcionava esse trabalho desse vigia? Ele disse que pegava serviço ali por volta de 7 horas da noite, horário em que os feirantes iam embora, e ficava até amanhã do dia seguinte, horário em que os feirantes se tornavam então para essa feira. Ele costumava fazer aí uma jornada de 8, 9, 10 horas por dia, horário muito maior do que é permitido no caso desse senhor. Além disso, Henrique, o salário dele era pago da seguinte forma: ele não tinha um salário fixo. Ele recebia dos feirantes. Por semana, ele passava em cada banca ali para pegar o dinheiro dele, o salário dele. Além disso, ele não tinha os direitos trabalhistas, como o INSS, FGTS, entre outros direitos. Para o pessoal de casa ter uma ideia, dos 45 anos que esse senhor trabalhou nessa feira, ele teve apenas 90 dias de férias. Foram 3 férias de 30 dias cada. Olha só que absurdo. E ele disse isso tudo, então, para os fiscais. E durante todo esse período em que ele trabalhou ali na feira, os responsáveis eram a administração regional e também o GDF. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, que realizou essa operação ali, essa fiscalização, do jeito que esse homem, do jeito que esse senhor foi encontrado ali na feira, não configura aquele trabalho semelhante ao de escravo. A gente, inclusive, tem uma entrevista, uma sonora com o auditor fiscal que participou dessa operação e ele traz mais detalhes para a gente agora. Vamos ver o que ele diz. Não sendo atendida a notificação dos auditores fiscais do trabalho, uma ação poderá ser movida na Justiça do Trabalho para que o governo do Distrito Federal e a Feira do Bandeirante se responsabilizem e regularizem essa situação. Porque, de fato, o trabalhador exerceu o seu trabalho para a feira durante todos esses anos, não havendo uma pessoa responsável diretamente por cumprir a legislação trabalhista, mas de fato havia empregadores e pessoas beneficiadas. No caso, durante boa parte desse período, o governo do Distrito Federal e mais recentemente a Associação da Feira do Bandeirante. Não... Bem, Danilo, parece também que a indenização dada a ele não está correta. Ele mereceria ganhar mais do que combinaram com ele, é isso? Exatamente, Henrique. A administração combinou aí com esse idoso que ele teria aí os direitos em torno de 50 mil para receber, depois que ele pediu, então, essa demissão. Eles ofereceram 50 mil e esse valor seria parcelado. Por isso que ele continua morando lá na feira. Ele morava lá na feira, ele tinha um cantinho para ele lá e ele não foi embora porque eles decidiram pagar parcelado. Mas o Ministério do Trabalho, Henrique, fez os cálculos e o valor é muito maior que ele tinha que receber. Um valor que gira em torno de 144 mil reais, somando aí o que ele não tinha recebido, como, por exemplo, o FGTS, o INSS, dentre férias e outros direitos, então. Então, agora esse valor aí certamente tem que ser pago para esse idoso. E sabe o que chama atenção também, Henrique? Como eu falei agora há pouco, que esse idoso, ele morava ali na feira, as condições precárias que os fiscais encontraram ele ali na feira. Ele tinha um cantinho ali, um box para ele morar, e banheiro que ele usava, por exemplo, era o mesmo em que os feirantes usavam e os usuários ali da feira também. Não tinha nem água quente para ele tomar banho. Olha só que história, ele tomava banho em água fria. Condições de higiene aí totalmente precária, viu, Henrique? Olha, Danilo, eu posso imaginar, eu conheço bem as duas feiras. Eu falo as duas feiras porque a feira do Núcleo Bandeirante, a mais antiga, né, ela era sofrível. Bem tradicional, mas muito sofrível. Depois, tivemos uma grande reforma e a feira melhorou bastante. E durante todos esses anos, imagine a situação desse senhor morando num box improvisado, não é isso?
num boxe improvisado. Agora ele tem essa grana para receber, quase o dobro do que combinaram com ele, mas o GDF está dizendo que não vai assumir essa dívida, que essa dívida tem que ser resolvida pela Associação dos Feirantes, é isso? Explica isso pra gente direito também. Exatamente, Henrique. Virou um jogo de empurra, viu? Os feirantes falam que quem tem que assumir esse valor todo aí é o governo do Distrito Federal, o GDF, mas o GDF diz que esse é um valor que quem tem que arcar é ali a Associação dos Feirantes. Fato é que esse senhor trabalhou por muito tempo sem ter os direitos, ele tem que receber esse valor, né, para compensar aí esse tempo todo em que ele ficou sem receber esse valor aí, que seria mais de R$144 mil. E a outra coisa que chama atenção também, Henrique, é que foi estipulado um prazo para que esse idoso fique ali onde ele está, na feira. Deram um prazo de 15 dias para ele ficar lá naquele local, sem receber esse valor e ele não tem onde morar. Como é que fica a situação desse idoso? Para onde ele vai? Será que vão arcar com os custos para ele conseguir uma moradia, para ele conseguir pagar um aluguel digno para ele ficar? Como é que fica essa situação? Agora não pode despejar ele de qualquer jeito para ele ficar solto aí pelas ruas aqui do Distrito Federal, né? Você faz um alerta importante e eu espero que a assistência social do governo do Distrito Federal possa acolher esse senhor a partir de agora, porque pode dar 15, 20, 30 dias, 50 dias para ele, que ele não vai conseguir resolver essa questão rapidamente, não é? Ainda mais que me parece que ele também não tem familiares por aqui. Então, a assistência social do GDF tem que cuidar, não é isso, Danilo? Exatamente, Henrique. Segundo as informações que foram repassadas pelo Ministério do Trabalho, os familiares dele moram lá no Rio Grande do Norte, não são daqui do Distrito Federal. Então, até nessa situação complica para que a família possa ajudar esse senhor, né? Vai saber como é que tá as condições, como é que estão as condições dos familiares também lá no Rio Grande do Norte, como é que vai arcar com os custos para conseguir levar ele para outro estado, né? Se ele não está conseguindo nem receber o valor menor que foi oferecido para ele, aquele valor de 50 mil, porque as parcelas também estavam atrasadas, não estavam sendo pagas. Aí como é que fica essa situação aí? Bem complicado, bem delicado. Vamos acompanhar atentamente, atentamente. Ao vivaço no Nossa Cidade, Danilo Moreira.